Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou te contar um caso, uma comunicação de uma ex-rainha da Índia. As respostas que essa rainha deu não foram respostas que Kardec e os outros que estavam presentes esperavam. Para conhecer então essa comunicação, continua assistindo o vídeo, curte se você ainda não curtiu, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, esse caso está em duas obras, tanto na Revista Espírita de Allan Kardec, ano 1 de 1858, está na Revista de Março com o título de A Rainha de Oude, e também está na obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, e está lá no capítulo 2, parte 2, que é o capítulo dos Espíritos Endurecidos. Na Revista Espírita eu achei esse artigo mais completo do que aqui, pelo menos na minha edição de O Céu e o Inferno. Na Revista Espírita tem uma partezinha que não tem aqui na obra O Céu e o Inferno. Não sei se a sua também vai estar assim. E, gente, essa rainha tinha o coração de pedra, viu? A rainha de Oude, como diz... Não sei se é assim que fala, tá, gente? Me corrijam. Mas a rainha de Oude, como diz lá no Céu e Inferno, é uma ex-rainha da Índia. E ela desencarnou em 1858 na França. E as respostas dela, assim, são respostas que a gente vê que é um espírito realmente que tem um coração de pedra, um espírito endurecido, muito orgulhoso, um espírito egoísta, um espírito que ainda tem um longo caminho aí pela frente. Então eu vou ler para vocês essa comunicação. Vou ler aqui da Revista Espírita, que tá mais completa, eu achei. Na verdade, só tem um parágrafo a mais, mas então vamos lá. Então, eles começam perguntando para a rainha: quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Ela responde: porque ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-las. Sois feliz? Não. Por quê? Tenho saudades da vida, não sei. Experimento muita dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. A gente vai ver, gente, nessa entrevista aqui, né, nessa comunicação, que a rainha de Oude é uma rainha ainda muito ligada a quem ela foi ali na sua última encarnação. Então, pelas respostas a gente vê, mas também é porque a revista é de 1858 e foi o ano que ela desencarnou também, 1858. Então, ela ainda estava ali muito ligada à Terra. Vocês vão vendo. Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país, né? Como eu falei para vocês, ela era uma rainha da Índia, mas desencarnou na França e foi enterrada na França. Inclusive, uma curiosidade é que o túmulo dessa rainha de Oude é próximo ao túmulo de Allan Kardec lá em Paris. Mas hoje o túmulo dela não é como era antes, mas tem uma imagem lá que você vê como era o túmulo dela, que era super chique, grande e tudo mais. Então, a pergunta: lamentais, né? Por isso, lamentais ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditai que vosso filho recupere de futuros estados de seu pai? Meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? O indiano foi feito para ser o senhor em sua casa. Que pensais do futuro que está reservado a esse país? A Índia será grande entre as nações. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Poderei nos-lo dizer agora? Sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Vós que viveste nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Que tinha direito. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada neste mundo em que ora estáis? Continua a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem. Mas, não sei, parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui, e, contudo, eu sou sempre a mesma. Professais a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana, eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus.
Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda, diz que todos são irmãos. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Não era filho de rei. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Que me importa isso? Qual a vossa opinião sobre o Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Então, gente, a gente vê nessas respostas aqui, né? Já que é um espírito, assim, bem egoísta, bem centrado ali nela mesma. Mas eu vou contar um pouquinho da vida dela para vocês e vocês vão entender que pode ser do meio ali que ela viveu, de como foi a vida que fez com que ela ficasse assim. O que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Que poderiam importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso ajoelhados? Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral na espécie humana? Que me importam as mulheres, se me falasseis de rainhas? Tendes reminiscências de encarnações anteriores a essa que vins de deixar? Deveria ter sido sempre rainha. Por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que me dignaria responder-te? Quem és tu ao meu lado? E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei, posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Em que lugar vos encontrais aqui? Perto de Hermance. Hermance é a médium, né? Sob que forma vos apresentais aqui? Sempre rainha. E pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainhas. Por que não podemos vos ver? Não o quero. Se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedraria? Certamente. E como se explica o fato de, despojados de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? É que eles não me deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. Que impressão vos causa estardes entre nós? Se eu pudesse evitá-la, tratam-me como tão pouca cortesia. Não quero que me tratem assim. Chamai-me majestade ou não responderei mais. Vossa Majestade compreendia a língua francesa? Por que não a compreenderia? Eu sabia tudo. Ó, gente, essa aqui, viu? Vossa Majestade gostaria de nos responder em inglês? Não, não me deixareis, pois, tranquila? Quero ir embora, deixai-me. Pensais que eu esteja submetida aos vossos caprichos? Sou rainha e não escrava. Rogamos somente que respondais ainda a 2 ou 3 perguntas. Aí, nesse momento, né, São Luís, que estava ali presente, falou assim: deixai-a, a pobre perturbada. Tende compaixão da sua cegueira e oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Gente. E aqui, então, a entrevista com a Vossa Majestade se encerrou. E aí, Kardec deixou algumas observações aqui depois dessa entrevista, falando que essa entrevista nos ensina muitas coisas. Ele também fala que ele e os companheiros que estavam ali presentes esperavam outros tipos de respostas dessa rainha. Ele diz que ele não esperava uma resposta com grande profundidade, devido à educação que as mulheres na Índia recebiam, mas ele achou que ia encontrar, assim, nas respostas desse espírito, um sentimento mais verdadeiro da realidade, respostas mais sadias sobre as vaidades e grandezas da Terra. Mas, longe disso, nesse espírito, né, como a gente pode ver, a gente viu que ele ainda está muito apegado às coisas terrenas. O orgulho ainda faz com que esse espírito seja muito iludido. Então a gente vê que esse espírito sofre muito, porque ele vê a sua impotência. E como o grupo esperava outro tipo de resposta, então eles não conseguiram fazer muitas perguntas que eles tinham preparado. E aí, gente, na Revista Espírita tem um parágrafo nesse final que não tem na obra O Céu e o Inferno. Eu li e achei, assim, um pouco preconceito, né? Não sei se seria a palavra certa. Porque Kardec fala o seguinte, ele fala que o meio que a rainha viveu, os hábitos, a falta de cultura intelectual pode tê-la deixado assim. Deixou ela com ideias que ela tinha desde a sua infância, talvez, que ela não teve modificado as suas ideias primitivas e os seus preconceitos. Então eu não sei, né, se Kardec tá falando assim, se por ela ter sido rainha, ela viveu ali só no círculo ali do seu palácio, por isso ela não teve acesso à cultura real, né? Não sei, eu fui pesquisar um pouco da história dessa rainha e talvez eu
tenha entendido um pouco por que ela era dessa forma. Ela, por ser rainha, ela recebeu uma educação muito boa. Porém, ela vivia num lugar no palácio, dentro do palácio, e ela não tinha acesso a outras pessoas, a notícias. Os homens que podiam encontrar com ela era só pai, marido e filho. E as pessoas que entravam eram as pessoas que serviam a ela, né? Como ela disse, as suas escravas. Então ela não teve realmente acesso ao mundo, parece, né, gente? Parece que é assim. Que ela não teve acesso ao que estava acontecendo com as mulheres, né? Igual ele pergunta aqui das mulheres, né? E ela falou que me importa as mulheres, que me importa as europeias. Então ela viveu muito ali no mundinho dela, sendo servida o tempo todo, tendo suas vontades sendo feitas, realizadas. Então ela sempre viveu assim para ela, no mundo dela, pensando nela. Ela era o centro da vida dela. Então, talvez isso tenha deixado ela muito endurecida mesmo, né? Sendo um espírito totalmente egoísta, voltado para si. Talvez tenha sido isso que Kardec quis dizer na sua fala, né? E aí a gente lê assim de uma primeira vez, acha um pouco preconceituoso, mas quando você vai investigar a vida da rainha, você entende que realmente os seus hábitos, o meio em que ela viveu e a cultura intelectual que ela recebeu pode ter, ou a falta, né, dessa cultura intelectual, realmente afetou totalmente esse espírito e não ajudou na sua evolução. Bom, o que você achou dessa história, dessa rainha, desse espírito endurecido? Você já conhecia, você já tinha visto em algum lugar essa história? Eu espero que você tenha gostado do Café com Leitura Espírita de hoje e eu te espero aqui no próximo vídeo do canal. Obrigada por ter assistido, um abraço, até mais!